A paz do Senhor, igreja, boa noite. Bom estarmos aqui, vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22, 34. Amém? Amém? Mateus 22, 34. Amém. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessa passagem aqui, a gente vê Jesus sendo questionado de qual é o grande mandamento da lei. E a resposta dele é que o grande mandamento da lei é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Muitas das vezes a gente se pega fazendo uma autoavaliação do que a gente tem cumprido, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode, o que a gente está falhando, como ter uma vida uma vida correta diante de Deus, uma vida seguindo todos os parâmetros que são estipulados aqui na palavra de Deus. E a gente vai olhando os mandamentos e pensa assim: não matarás, legal, eu não mato. Não furtarás, legal, eu não furto. Não darás falso testemunho, legal, eu não minto. Mas quando Jesus foi questionado de qual era o principal mandamento, a resposta dele foi que esse o grande mandamento, e que ele também chama de primeiro, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus ela está aqui para ser cumprida por inteiro. Não adianta a gente cumprir parte dela, só a parte que a gente gosta, ou só a parte que a gente concorda, ou só a parte que a gente consegue. A gente tem que estar empenhando o nosso esforço, pedindo misericórdia a Deus, para que a gente seja capaz de cumprir 100%. Então, de nada adianta a gente cumprir apenas uma fração. Então, não adianta a gente estar não roubando, não matando, se a gente não estiver amando Deus acima de todas as coisas, como está colocado aqui. E é muito importante que a gente faça sempre esse autoexame. Será que eu estou amando a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Porque, às vezes, é duro a gente admitir, mas às vezes a gente se distrai com tanta coisa que tem aqui nessa vida. Tanto problema, tanta coisa boa, tanta obrigação, tanta rotina, tanta correria. Às vezes a gente é colocado numa posição onde a gente, sem perceber, está amando mais as coisas desse mundo do que a Deus. E amando, que eu digo, de forma às vezes até inconsciente, no sentido de a gente estar gastando mais energia, gastando mais esforço, gastando mais tempo com as coisas seculares, com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, com seja lá o que for, e Deus está lá no cantinho. E se a gente fosse ser sincero, quando a gente ama alguma coisa, a gente se dedica àquilo. Então, se a gente não está buscando a Deus, se Deus está lá no cantinho da nossa vida, recebendo só uma fraçãozinha da nossa atenção e do nosso carinho e do nosso tempo, é porque talvez a gente não esteja amando Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E esse aqui é simplesmente o maior mandamento, dito pelo próprio Jesus. Não, o maior não, o grande mandamento e primeiro mandamento. Então, assim, que a gente sempre faça esse autoexame. Será que a gente está amando Deus acima de todas as coisas? Será que Ele realmente está ocupando o primeiro lugar no nosso coração? E se Ele não tiver, que a gente olhe para Jesus, peça: Senhor, tem misericórdia, me ensina a te amar acima de todas as coisas. Se assenta no trono do meu coração. Não permita que eu ame a nada nesse mundo acima de Ti. Amém? Vamos levar essa reflexão para a nossa semana e para a nossa vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na sua presença. Te agradecemos por mais um culto, te agradecemos, Pai, porque é muito bom estar na tua presença, Pai, estar na tua casa. Te pedimos que o Senhor se faça presente, que o Senhor toque os nossos corações e não permita que a gente saia daqui da mesma maneira que a gente chegou, que o nosso coração seja transformado, Pai, e que nós possamos sim te amar acima de todas as coisas, que o Senhor possa se assentar no trono do nosso coração, possa ser o primeiro lugar, Pai, da nossa lista de prioridades, acima de tudo, Pai, que a gente te ame com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, não por um dia, Pai, não apenas no domingo, não apenas enquanto estivermos aqui na sua casa, não apenas quando a gente estiver lendo a Bíblia, mas durante todos os dias, durante 24 horas, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Recebe agora os nossos louvores, Pai. Tira todo tipo de distração. Ajuda-nos a estarmos aqui, Pai, com o nosso coração, com a nossa atenção 100% presente e 100% focado em Ti. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos porque cremos que o Senhor está aqui e que o Senhor vai nos transformar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Amém. Vamos começar declarando que Ele está aqui, amém? E que nós viemos aqui para contemplá-lo, para reunirmos na presença dEle, nosso Rei. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
O Dani leu agora na abertura que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todas as coisas. E a gente pode nem perceber que é tão difícil a gente desapegar de tantas coisas que esse mundo, que essa vida nos oferece, para que a gente possa amar a Deus acima de todas as coisas. É difícil, ninguém vai mentir e dizer que é fácil, porque nós somos pecadores e tudo de mal que existe nesse mundo nos atrai, é verdade. Mas Deus, Ele nos dá forças para escolhermos viver nos caminhos que Ele trilhou para nós. Deus nos dá forças se pedirmos para deixar tudo aquilo que a gente construiu nesse mundo, nessa vida, e seguir somente a Ele. Deus nos dá forças porque nós sozinhos não temos força. Por isso que a gente cai tantas vezes. Por isso que a gente se deixa enganar tantas vezes. Ele está conosco a todo momento, nos ajudando a seguir pelos caminhos dele. Ele está a todo momento falando a nós, nos chamando, nos fazendo nos acalmar e ouvir a voz dele. Porque muitas vezes a gente quer falar mais alto que Deus. Mas que a gente possa nesse momento se acalmar, silenciar o nosso eu, a nossa voz, para ouvir a voz dele, o que ele tem a dizer a nós. Porque nosso coração é enganoso. A palavra fala que o nosso coração nos leva por caminhos tortuosos que Deus não trilhou para nós. E esse louvor fala que a gente pode muitas vezes escolher viver os nossos próprios sonhos, escolher seguir o nosso próprio caminho, mas que Ele nos chama a ouvir a voz dEle e que Ele nos dá forças para deixar tudo aquilo que a gente construiu e viver os sonhos que Ele tem para nós, que são muito maiores do que os nossos. Amém? É um louvor novo, mas que você possa ouvir essa letra e orar a Deus esse desabafo e pedir que Ele revista sua vida, seu ser, para que possamos viver para Ele, somente para Ele e não para nós mesmos. Escolhi viver meus sonhos, não os teus. Decidi trilhar meu rumo e o teu. Deixei com a minha cruz que não carreguei. Jesus, afastou do teu querer. Eu queria um caminho largo pra correr. Esqueci que é apertado e passo a passo. Enfim me parou pra ouvir. É só confiar. Enfim me parou pra ouvir. E eu ouvi você falar. Vem que eu guio. É só confiar. Chamo a mim. Grato e só Deus. Deixar o que construí, deixar o que fiz pra mim, chamou a mim, grato e
deixar o que fiz pra mim. Deixa. fácil, Deus, deixar o que construímos aqui, coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Não é fácil, Pai, vivermos para Ti, mas sabemos que a vitória é certa. Sabemos que o Senhor é o Rei de toda a nossa vida. E a Tua graça, Senhor, mudou todas as coisas. A Tua graça irresistível. Tua graça que não podemos explicar e não podemos merecer. Mudou todas as coisas. Não podemos viver sem Ti, Senhor. Não podemos viver, Pai, sem o Teu amor. Não há maneira, Senhor, de estarmos aqui sem o Teu grande amor, Pai. Senhor, muito obrigada e nos ajuda, Pai, a vivermos a Tua vida. Vivermos, Pai, os Teus caminhos.
queremos seguirmos a Ti e Te amarmos acima de todas as coisas, Senhor. Nos ajuda, Pai, só por Ti teremos forças. Pai, por Suas pisaduras, Jesus, nós fomos sarados. E não há como mensurar tamanho amor, Senhor. Não há como pensarmos, Pai, medirmos tamanha graça e misericórdia para conosco, Deus que nos enviou o Seu único Filho para sofrer por nós, padecer e morrer por cada um de nós. Que possamos cantar o sacrifício de Jesus e lembrarmos que por esse sacrifício nós estamos aqui. Foi pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Por Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Por Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Suas pisaduras Fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Obrigada, Jesus, por Sua vida, Pai. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como de quem escondem o rosto, Ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, com Ele fazer Ele enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e
terra seca verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Lindo como um renovo, como raiz de uma terra seca, verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca, verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Grande é o Senhor, poderoso. Digam de todo meu amor. Não és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho onde vou. Eu pra sempre eu sou. Tu és o caminho onde vou. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. Por isso louvemos. Louvemos a Ele, nosso Senhor e Salvador. Louvemos ao Deus de todas as coisas que nos trouxe até aqui para o adorarmos como igreja, exaltarmos o nome dEle. Louvemos. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, abençoe essa vida, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um aqui nessa noite, amém? Queria falar sobre alguns anúncios importantes nessa noite. Queria começar lembrando a você sobre a importância, né, dos cultos semanais. Você que está vindo aqui no domingo e por algum motivo não consegue, né, chegar nos cultos durante a semana, eu queria te incentivar a planejar, a se esforçar. É necessário sim que a gente esteja aqui durante a semana também para ouvir a palavra do Senhor, para se fortalecer, receber algo do coração de Deus para as nossas vidas. Então, se você pode, na terça-feira, o culto da terça-feira está acontecendo às 9h30 da manhã, um culto de oração. O pastor tem pedido para aqueles que puderem vir em jejum, na terça-feira pela manhã, possam estar aqui em jejum. Ah, Eduardo, eu não posso vir em jejum. Não tem problema, venha para orar, né? Venha participar, venha ter um momento na presença do Senhor em oração, clamando também pelos seus pedidos e também pelos pedidos da igreja. Mas, se você tem uma rotina que amanhã é ocupada, você pode estar aqui quinta-feira às 19h30, né? Reserve esse tempo também para que você possa estar aqui, né? Esse período nós estamos meditando sobre o Evangelho de João, falando e aprendendo, né, sobre o grande eu sou, o nosso Deus, o grande eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a porta das ovelhas, e tanto temos a aprender sobre o nosso Deus. Então esteja aqui durante a semana, faça planos para chegar durante a semana. Quero também lembrar você que ao término deste culto temos uma cantina em funcionamento, onde você pode sair, fazer um lanche, aproveitar essa oportunidade também para convidar você, né, que tem no coração o desejo de trabalhar na obra, mas ainda não sabe aonde, né? Então eu quero te dizer, a cantina é uma excelente porta de entrada para trabalhar na casa do Senhor. Dedicar um tempo. Olha, a cantina é um lugar muito especial, onde você pode fazer novas amizades. É um tempo de muita qualidade, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou ali atrás só fazer um lanche, mas a cantina é muito além do que isso, né? É um lugar onde você pode conhecer pessoas, onde você pode, né, sim, colocar o seu talento, o talento que Deus lhe deu, e não necessariamente precisa ser fazendo algo de comer, né? Porque a gente associa logo que vai trabalhar fazendo algo de comer. Não é assim que funciona, mas você pode sim ajudar no trabalho para que a cantina aconteça, né? Se você desejar esse trabalho, procure o Rafael, a Fabiana, e eles estarão ali dando as orientações necessárias. Então hoje, após o culto, temos ali cantina disponível, passe lá, faça um lanche, e eu tenho certeza que será de grande bênção para a sua vida. Quero também lembrar você sobre as doações. Toda a campanha de obra social dessa igreja depende da participação minha e sua, né, de toda a igreja. Então, como funciona, né? Nós temos a campanha do quilo que está aqui. Há um tempo atrás havia um desafio com os itens de pasta de dente, sabonete,
para a glória de Deus, a igreja, né, apoiou esse desafio, esses itens foram, né, conquistados, a cesta desse mês seguiu com esses itens também, mas agora a grande necessidade está nos itens que estão aí nesse banner. Se você quiser tirar uma foto, ele também está no Instagram da igreja, que você possa ajudar, porque essa campanha tem abençoado famílias. Talvez você pense assim, 1 quilo de alimento que eu estou levando é muito pouco, mas é 1 quilo seu, 1 quilinho do irmão que está do lado, e aí as cestas são formadas e vidas e famílias inteiras são abençoadas. Então, você possa participar também da campanha do quilo. O Ministério Luz na Noite, né, terá uma saída agora na próxima semana, dia 29, e você pode ajudar esse ministério trazendo agasalhos, roupas de frio, né, também outros itens como roupas íntimas, né, meias, porque apesar do dia estar sendo muito quente, muitas vezes a madrugada é muito fria. E para aquele que está na rua, eu não tenho noção para dizer para você como deve ser a madrugada na rua, né? Mas eu creio que você imagine que muitas vezes para a gente que está dentro de casa todo agasalhado, preparado, né? Às vezes a madrugada é bem fria, então imagine para quem está lá fora. Eu também falava na quinta-feira da importância de você pode ajudar esse ministério doando, indo e principalmente orando pelos irmãos que participam desse ministério. Então, se coloque à frente da batalha mesmo, ou doando, ou indo lá fazer o trabalho, ou então orando por essas pessoas que vão lá para fora falar do amor de Deus, né? Lá fora é diferente daqui de dentro. Lá fora sim tem as dificuldades, tem a intempérie do tempo lá fora, tem os perigos lá fora, né? Tem a realidade nua e crua lá, né? Que se depara com as pessoas carentes, necessitando de uma palavra. Então, esse grupo precisa muito das orações da igreja, né? E ele também visita não somente os moradores de rua, como também o abrigo infantil, né? Que também é um trabalho muito importante, que a nossa igreja participa com o leite integral, né? Necessariamente agora, durante esses últimos meses, não somente com o leite integral, mas também temos auxiliado com material escolar. E isso ainda vai acontecer. A saída para o abrigo infantil acontecerá no dia 7 de outubro. E você também tem a oportunidade de abençoar esse trabalho. Crianças que vêm chegando com cada vez mais frequência ao abrigo, né, em idade escolar, por isso a necessidade de mochilas, lápis, cadernos. Então, se você desejar abençoar esse ministério com esses materiais, traga para a igreja, entregue aqui no plantão ou juntamente ao zelador, né, que esse material chegará em boa hora para poder atender a necessidade desse trabalho. Tá bom? Eu também quero lembrar você sobre o mês de outubro, que vai se iniciar agora no próximo domingo, dia 1º, se eu não me engano, é o próximo domingo. E o mês de outubro aqui na igreja, sempre nós comemoramos o Outubro da Família, um mês todo dedicado à família. Então você vai... O pastor disse que estaria orando ao término de cada culto de domingo sobre as famílias, né, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Então, que você possa trazer a sua família em outubro. Ah, mas eu não tenho dificuldade para trazer o meu filho. Faça um convite. Eu vou te dar um motivo para você fazer o convite a ele. No próximo domingo, dia 1º de outubro, às 8 da manhã, você vai convidá-lo para um café da manhã. Ah, meu filho, então você não quer ir não, né? Então... eu quero te convidar para um café da manhã. Traga a sua família para participar desse café da manhã. É um café da manhã que é feito na igreja de tempos em tempos, mas esse mês em especial ele vai acontecer para que você tenha esta oportunidade de convidar pessoas. E aí o foco desse mês é a sua família. Então, como é que eu faço, Eduardo? Você pode chegar às 8 da manhã. Agora, como estamos pedindo que você traga a sua família, seria muito bom que você também pudesse nos ajudar doando algo para esse café da manhã. Normalmente o café da manhã é um momento onde muitas pessoas da igreja vêm, e a gente conta sempre com a ajuda da igreja, mas também com a doação dos irmãos. Então, se você desejar doar algo para o café da manhã, procure o irmão Abraão, né? Ele está com a lista ali, você pode dizer o que deseja doar, ou procurar saber uma sugestão de doação. Coisas simples, irmãos, mas que com certeza se multiplicam naquela mesa ali, né? E famílias são abençoadas pela comunhão. Então, que você se prepare para o próximo domingo, esteja aqui, é um domingo especial, um domingo de Santa Ceia do Senhor na igreja, mas também de café da manhã, no próximo domingo às 8 da manhã, tá bom? No dia 8, que é o domingo logo posterior, teremos almoço na igreja.
você também vai ter oportunidade de trazer, né, os seus parentes, a sua família, para almoçar na igreja. O valor é R$20 e você vai ter chance de almoçar aqui na igreja. Então, também se planeje para isso, né? Esse almoço abençoa demais a comunhão da igreja, abençoa a igreja e tem sido maravilhoso. Todas as vezes que tem almoço na igreja é algo muito bom. Então, que você possa se preparar para o dia 8 de outubro. Também, dia 21 de outubro, você que tem filhos na Igreja da Criança, haverá uma festa Dia das Crianças no dia 21 de outubro. Né? Então, você precisa fazer a inscrição dos seus filhos com a coordenadora da Igreja da Criança, a Michele. Procure ela, faça a inscrição do seu filho. Vai ser uma festa dedicada, né, ao Dia das Crianças, preparada com muito carinho, com muito amor. Então, assim, eu creio que você não pode deixar o seu filho, o seu sobrinho, ou que você costuma trazer à igreja, que participa, né? É necessário que ele já participe da Igreja da Criança, para que ele possa participar dessa festa. Então, não deixe ele de fora. Procure fazer a inscrição dele o mais rápido possível, porque você imagina, né, para planejar algo, para muitas pessoas, é sempre bom que a gente já tenha mais ou menos um número de pessoas que vai participar. Então, quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, melhor vai ser preparado esse evento. Então, faça planos para que seu filho, sobrinho, que participa da Igreja da Criança, possa estar aqui. E, por fim, o mês de outubro, no dia 28/10, teremos aqui um almoço para os casais. Né? A gente costuma chamar de um encontro de casais ou um jantar de casais. E muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes, para chegar na sexta-feira à noite. Então, dessa vez, faremos no sábado, na hora do almoço, começando às 10 da manhã, teremos aqui um preletor convidado, que é o pastor Aguinaldo e a sua esposa Jaqueline, que eu tenho certeza que trarão uma palavra do coração de Deus para os casais. Então, como é que eu participo disso, Eduardo? Fazendo um investimento. O valor para o casal é R$100. Você pode me procurar o Carlos ou as nossas esposas, para fazer a sua inscrição, reservar a sua vaga, para estar aqui no sábado, dia 28 de outubro, né, recebendo algo do coração de Deus para a sua família. Fortalecer o seu casamento, né, fortalecer o relacionamento entre marido e mulher. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Isso tudo estará nas redes sociais. Se você depois não conseguiu anotar alguma coisa, nos próximos cultos estará também sendo vinculado o tempo todo, e você não pode ficar de fora. Eu quero lembrar você também sobre os jovens, né? O Retiro 2024 já tem inscrições abertas. Eduardo, como é que eu posso fazer a inscrição no meu filho? Procurar o responsável do GAT, que é o Gustavo, e a sua esposa Taína, para fazer a sua inscrição. Como será? Qual é o valor, Eduardo? São 5 parcelas de R$80 para você que vai inscrever um jovem. 5 parcelas de 80. Se você inscrever 2 jovens, irmãos, né, são R$60 para cada um. E se você é responsável por povoar a terra e tiver 3 filhos, aí você vai pagar só R$50 por criança. Você merece pagar mais barato, não é verdade, irmão? 3 filhos não é mole, não. Então, assim, procure o Gustavo, faça a inscrição. Mais uma vez eu digo, se você fizer logo a sua inscrição, facilita toda a programação, preparação, porque saberemos quantas pessoas estarão participando do próximo retiro. Tá bom? Então, você pode procurar o Gustavo para poder fazer a sua inscrição. Eu creio que esses são os anúncios. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez. Alguém que está vindo? Seja muito bem-vinda. A senhora vai receber uma lembrança da nossa igreja. Né? Que bom que a senhora está aqui nessa noite. Está chegando agora aqui, ó. Receba essa lembrança. Glória a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Como é que recebemos o nosso visitante? Seja abençoado em nome de Jesus. Glórias a Deus pela sua vida aqui no nosso meio nessa noite. Meus irmãos, você tem aí motivos para orar? Você chegou neste lugar com alguma coisa no coração, algo que você tem a apresentar a Deus em oração? Então chegou essa hora. Mas antes de você poder se ajoelhar e colocar diante do Senhor os seus pedidos, eu queria dividir com vocês alguns pedidos que temos orado aqui pela igreja e que são muito importantes. Eu vou começar pelo Marcos, pai do nosso ministro Marcelo, que ele está internado, ele passou por uma cirurgia, nesse momento ele está no CTI sendo acompanhado e carece das nossas orações, né, para que os médicos possam ter um diagnóstico correto, para que tudo possa transcorrer da melhor forma. É nessa hora que a gente precisa realmente clamar ao Senhor
pedindo que o Senhor possa, né, trazer clareza, né, abrir portas ali do que for necessário para que o nosso irmão possa logo, logo estar voltando para sua casa. Ele passou por uma cirurgia, graças a Deus, durante a cirurgia correu tudo bem, mas agora ele está sob observação e carecendo das nossas orações. Então, vamos orar também pelo pai do Marcelo, o nome dele é Marcos. Temos orado também pela Guiomar, mãe da Adelaide, vejo a Adelaide aqui hoje, que bom. Temos orado pela Maria do Carmo, né, irmã do Alexandre e da Ruth, a Fernanda Flor, o João Ribeiro, o Bruno, a dona Terezinha, mãe do Alexandre também, tem passado por um período, né, conturbado, mas Deus tem operado grandes maravilhas. Tenha certeza do que eu te digo, o Senhor tem ouvido a oração que tem sido feita nesse lugar. O Senhor tem operado, né? Também temos orado pela Glória, mãe do Carlos Arthur, que começou a fazer radioterapia. Ela tem 77 anos, irmãos. Então, que você possa lembrar desse nome, Glória, colocar diante do Senhor também. O Adail, pedindo que ele marcou uma cirurgia, mas essa cirurgia já foi adiada. O Senhor tem tudo no seu tempo, né? A gente fica ansioso, fica preocupado, mas eu creio que o tempo de Deus, ele é perfeito, então no tempo oportuno essa cirurgia será autorizada. E orar também pela irmã Odete, que passará por uma cirurgia de catarata amanhã. Esses são os pedidos que a igreja precisa que nós clamemos. Mas agora você vai ter a oportunidade de dobrar os seus joelhos aí onde você está e pedir a Deus por aquilo que você tem no coração. Então você tem liberdade agora para poder se ajoelhar, se desejar. Se não for necessário, você pode ficar sentada, mas que você possa derramar o seu coração na presença de Deus agora. Aleluia. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Porque quando ajoelhamos, reconhecemos a Tua soberania e a total dependência, Senhor, da Tua majestade sobre as nossas vidas. Reconhecemos que sem Ti, nada podemos fazer. Reconhecemos que precisamos de Ti. Ó Deus, Tu és um Deus conosco, presente nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Tu estás conosco, Senhor. Muitas vezes ouvimos a Tua voz, muitas vezes nos deparamos com o Teu silêncio, mas em todas as vezes sabemos que Tu estás conosco. Pai querido e amado, em nome de Jesus, colocamos a vida do Marcos em Tuas mãos nessa hora.
te pedindo um milagre, Senhor. Te pedindo, Deus, que, Pai, nessa hora ele possa ser alcançado por Ti ali naquele leito. Ele passou por uma cirurgia. Obrigado, Deus, porque a cirurgia foi um sucesso. Mas te pedimos a recuperação dele seja plena e que ele tenha a sua saúde completamente restaurada. Afasta, Senhor amado, ó Deus, toda confusão, que possa chegar até ele e a família um diagnóstico, Senhor, claro, que um tratamento específico, Senhor, eficaz, que o Teu filho possa, Senhor, ser um testemunho vivo do Teu poder. Pai, toma o Marcos nas Tuas mãos, toma a família nas Tuas mãos, que a família possa, Pai, perceber o Teu cuidado em todas as coisas, o Teu livramento em todas as coisas. Colocamos diante de Ti também os outros pedidos que foram citados aqui, te pedindo, Deus, que aquele que precisa de cura seja curado para a glória do Teu nome, aquele que precisa de livramento, receba o livramento, aquele que precisa de uma porta de emprego aberta, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os Teus filhos possam ter, Deus, a provisão necessária vinda de Ti. Abre portas, faz prosperar, Pai. Oh Deus, toma nas Tuas mãos, que, Pai, nós temos a certeza de que Tu és um Deus que ouve as nossas orações, e nessa noite não será diferente. Nós Te agradecemos, Deus, porque sabemos em quem temos crido. Oh Pai, por isso nós Te louvamos e por isso nós Te agradecemos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Aleluia. Vamos participar agora de um momento muito importante que faz parte do culto ao Senhor, que é o momento dos dízimos e o momento das ofertas. Momento onde você pode abençoar a obra do Senhor, onde você pode participar da obra do Senhor, né? Eu gostaria de pedir que as irmãs pudessem passar os envelopes. Se você deseja um envelope, você pode levantar a sua mão, chegará até você, né? O mantimento da obra do Senhor funciona assim: o Senhor nos abençoa e nós abençoamos a obra do Senhor. Essa igreja completou 44 anos de existência e eu creio que passou por diversos desafios. E eu não tenho dúvida, tem pessoas aqui de toda essa época, e eu não tenho dúvida que em todos esses desafios o Senhor abençoou o seu povo para que o seu povo pudesse manter esta casa de portas abertas, e assim tem sido durante toda a trajetória dessa igreja, e há de ser até a sua volta, porque essa obra não é de homens, mas essa obra é do Senhor. Então você tem a oportunidade de participar disso, né? Algumas vezes eu estou ouvindo algumas pregações e tudo mais, e muitas vezes o pastor fala assim: agora chegou a hora de você poder abençoar a obra do Senhor. E isso é tremendo, irmãos, porque se nós temos condição de abençoar a obra do Senhor, é porque o Senhor tem nos abençoado primeiro. E quando trazemos a casa do Senhor, trazemos aquilo que lhe é. Realmente os dízimos, ele representa a nossa fidelidade para com aquilo que Deus tem nos abençoado. E as nossas ofertas, o entendimento e o amor por essa obra, né? Quando falamos de ir visitar os moradores de rua, né, e levar ali uma palavra, levar mantimento, é através do dízimo, é através da oferta que tem dado condições para que a igreja vá lá fora, falar do amor de Deus, estar com a porta aberta aqui para que isso também aconteça, e eu e você podemos participar disso, né? Então, se você preparou o seu envelope e deseja trazer aqui à frente, eu gostaria de receber das suas mãos, né, e louvarmos ao Senhor por todo o bem que tem chegado neste lugar. Você tem liberdade para levantar, se desejar, e vir até aqui à frente, se você tiver com o seu envelope preparado, né? E se não, logo depois teremos o momento onde passarão as salvas e você pode depositar a sua oferta, o seu dízimo. Vamos ficar de pé? Segure em suas mãos a sua oferta, o seu dízimo. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, te agradecemos nessa noite por todo o recurso que se chega até a tua casa, por todo o mantimento que se chega até esta casa. Te pedindo, Deus, que no nome de Jesus, Senhor,
Ó Pai, os recursos necessários para o mantimento dessa casa possam ser supridos a cada dia. Mas venho te pedir uma bênção especial sobre toda essa igreja, Senhor. Te pedindo que as nossas vidas sejam abençoadas, nós, nos nossos trabalhos seculares, nas nossas profissões, que sejamos prósperos. Ó Pai, repreende, Senhor, toda ação do devorador nas nossas vidas, nos livra de todo prejuízo, de toda enfermidade, que muitas vezes rouba os nossos recursos. Meu Deus, que tenhamos plena saúde, que possamos ter um lar, Deus, guardado e protegido por Ti. Livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Abençoa aqueles que puderam abençoar esta obra nessa noite, mas também eu te peço uma bênção por aqueles que não tiveram condições, que sejam ricamente abençoados. Ó Deus, abre portas, cria condições para que numa próxima oportunidade eles também possam participar desta obra. Desde já te agradecemos por tudo que Tu tem feito, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, os irmãos passarão as salvas, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Todos acharam, amém? Atos capítulo 3. Então eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, ou olhando para ele, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande.
E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Coloque a sua Bíblia do lado agora. Eu queria orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta noite. Te pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, pedindo que Teu Espírito Santo possa sondar o mais profundo do nosso ser aqui neste lugar, nesta noite. Pai, que no nome de Jesus, todo cansaço, desânimo, ou até mesmo incredulidade dos nossos corações não atrapalhe o fluir do Teu Espírito Santo. Pai, declaramos que o Teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio, e que seja feita a Tua vontade neste lugar. Por tudo nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma palavra que com certeza você já ouviu, que você já leu várias vezes, mas eu queria ressaltar algumas coisas importantes aqui. Eu dei como tema uma parte desse versículo que diz: mas o que tenho, isso te dou. Guarde isso, mas o que tenho, isso te dou. Só fazendo um breve contexto, né? Se você for ler os primeiros capítulos, e é importante citá-los agora, só para que você entenda o que estava acontecendo aqui, começa-se falando da parte que o Senhor é assunto aos céus, elevado aos céus. Depois vem a promessa de que eles receberiam o Espírito Santo. Logo depois, Pedro e outros discípulos escolhem Matias como um novo discípulo no lugar de Judas. E eu estou fazendo um breve relato das passagens que estão aí acontecendo antes do capítulo 3. Aí vem o Pentecoste, o cumprimento da profecia deixada lá pelo profeta Joel sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne, o dom de línguas, né? O discurso de Pedro, a pregação de Pedro, que uma vez revestidos do poder de Deus, mais de 3.000 pessoas se arrependem e são batizadas, ou seja, a igreja começa a crescer. Tudo isso acontece antes do capítulo 3. E aí, após essa nova conversão, após esse mover do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo, essas 3.000 pessoas batizadas, a igreja começa a viver como igreja. E aí está aqui, ó, a partir do capítulo 2, versículo 42, você não precisa ler, é só para situar. A sociedade bíblica diz que como viviam os convertidos, né? Se você tiver chance, quando chegar em casa, leia, para você ver como vivia a igreja primitiva, a primeira igreja, né? Agora é interessante que tudo isso vem antes de uma cura. Tudo isso aconteceu, esse mover, toda essa coisa está relatada antes da cura de um coxo de nascença. E aí, a partir do nosso texto, capítulo 3, versículo 1, eu queria que você prestasse atenção a alguns detalhes dessa palavra. E ele começa falando, então, no capítulo 1, que Pedro e João subiram, né, estavam se dirigindo ao templo. Era comum isso acontecer, que aqueles homens fossem ao templo para estarem orando. E ali diz, né, que eles dirigindo-se ao templo para a oração, né, das 3 horas da tarde. E isso é interessante porque, se a gente trouxer para a realidade de hoje, a palavra de Deus é interessante que você e eu devemos sempre fazer esse exercício de pegar aquilo que está na palavra de Deus e tentar trazer para a nossa vida prática. Pedro e João saíam do local onde estavam e estavam indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Isso nos ensina que precisamos sim, irmãos, congregar, precisamos sim estar na igreja, precisamos sim ter o hábito de buscar. E não é à toa, não é porque é uma rotina, não é porque é algo que alguém estipulou, é porque é algo que nós, eu e você como cristãos, precisamos ter. Vir aqui, vivemos a pandemia, quem lembra da pandemia aí? Né? Que período? Período que eu e você desejamos estar aonde, irmãos? Na igreja. A gente estava dentro de casa, temendo muito, não sabia o que estávamos enfrentando,
medo de perder pessoas, aquela coisa toda, né? E muitos falavam, o que eu mais queria era poder estar na igreja. E aí passou um tempo, a gente apareceu todo mundo de máscara aqui, sentando, né, com distância. Era igreja, mas não era muito igreja, né? Que igreja é aquela coisa próxima, né? É aquela coisa sem muitas barreiras. A gente queria estar aqui, mas não podia. Quando você pensou nessa possibilidade? Eu lembro do pastor André falando que com mais de 30 anos de igreja, nunca tinha visto a igreja ficar fechada tanto tempo. Ou não poder funcionar da forma adequada por tanto tempo. E você deve acreditar da mesma forma. Talvez na sua caminhada cristã você não viu uma igreja ficar fechada por tanto tempo. E eles estavam ali seguindo para isso. Então, tenha no seu coração que é um privilégio você estar aqui. Todas as vezes que você sai de casa e vem para este lugar, é bênção do Senhor para a sua vida. É benevolência de Deus, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui, como nós, eu e você, vivemos isso no passado e não estavam, porque não podiam. E ele continuou, versículo 2, estavam sendo levados, da mesma forma que eles estavam espontaneamente indo para aquele templo, com o objetivo de orar, de buscar a Deus, de estar ali, também existia uma outra situação, que o versículo 2 diz assim, estava sendo levado um homem, coxo de nascença, ou seja, ele sempre foi coxo, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para quê, irmãos? Para pedir esmolas aos que entravam. Aquele homem, diferente de Pedro e de João, que Pedro e João pegaram lá, levantaram, vamos no templo agora, né? Agora às 3 da tarde, vamos. Começaram a ir em direção ao templo. Já o coxo, diz aqui, que estava sendo levado. Ou seja, ele não tinha aquela possibilidade de dizer assim, agora eu vou sair de casa e vou lá para o templo. E eu vou para o templo para orar. Não, ele ia para o templo, levado por alguém. Para quê, irmãos? Para poder parar na porta e esperar que aquelas pessoas que passassem ali pudessem, de alguma forma, abençoar a ele com algum recurso ou com alguma coisa. Um cenário completamente diferente de Pedro e João. Ou seja, isso deixa claro que nem todos que passam por aquela porta chegam aqui da mesma forma. Talvez eu chegue aqui de uma forma, você chegue de outra forma. Mas que a gente nunca deixe de estar aqui, irmãos. Que a gente nunca deixe de estar aqui. Ele era um coxo de nascença, aleijado, era levado por outras pessoas para pedir esmolas. E naquela época o judaísmo, né, a forma de pensar daquela época enfatizava que era bom fazer o bem a quem vivia em necessidade. E aquele homem vivia em necessidade. Até que o versículo 3, aquele homem está lá na porta, como de costume, e provavelmente há muito tempo ele fazia isso. Quando o versículo 3 diz assim, quando ele, aquele homem que estava lá, viu Pedro e João, que iam entrar no templo, e pediu que lhe dessem uma esmola. Eu imagino que Pedro e João vinha, ele estava ali, colocado ali pelas pessoas, e quando eles começam a passar ali, ele quando viu Pedro e João, ele falou, oportunidade de pedir aquilo que eu preciso. E o que ele precisava? Uma esmola, alguma benevolência daquelas pessoas. E não foi diferente com Pedro e João. Ele, o coxo, avista Pedro, avista João, como uma oportunidade de receber o que ele esperava. Mas ele não sabia do que estava para acontecer com ele. A pergunta é, aquele homem sempre foi coxo, vivia limitado pela sua deficiência, dependia de pessoas para ir e vir. E ele tinha uma expectativa quando ele via alguém chegar para entrar por aquela porta. Qual era a expectativa daquele homem? Eu estou aqui, não tenho outra forma de me manter. Quem entrar por essa porta, a minha expectativa é que aquela pessoa me abençoe com alguma esmola, com algum recurso. A minha pergunta para você é, qual é a sua expectativa quando você chega neste lugar? Qual é a sua expectativa quando você sai de casa para dizer assim, eu vou para o culto. Eu vou para o culto na quinta, eu vou para o culto do domingo, não importa qual culto você venha.
Quando você sai de casa, qual é a expectativa do seu coração? O que te move a vir para esse lugar? O que te move a falar assim, eu vou botar uma roupa e vou para a igreja hoje? A pergunta parece óbvia, mas ela precisa ser feita constantemente na nossa vida. Sabe por quê? Porque é muito comum, nós, seres humanos, somos muito fáceis de criar rotinas, né? De ir constantemente naquele lugar, fazer algo rotineiro, quando na verdade esse lugar não é como um shopping que a gente vai lá de forma rotineira tomar um café lá com um bolo sentadinho, ou ir num cinema, ou ir numa loja de departamentos, né? Eu tenho um amigo que diz que o shopping é como se fosse, né, um altar de adoração, né? Cada loja, né? Você vai lá, né? Lembra disso? Isso aí. Então, assim, por quê? Porque o shopping é aquele lugar que a gente vai de forma rotineira para espairecer a cabeça. Igreja é lugar que nós viemos para cá e algo sobrenatural acontece, irmãos. Aqui nesse lugar, você acabou de ajoelhar. Por que você ajoelhou? Você ajoelhou porque nesse lugar há a presença de Deus. E Ele pode fazer qualquer coisa. No meio dos louvores que nós ouvimos aqui, a palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita, no meio dos louvores do seu povo. Então não é apenas uma reunião de pessoas, a gente não se reuniu para ouvir uma palestra, não, a gente se reuniu porque o Senhor está nesse lugar. A gente constantemente ora dizendo que o Espírito Santo tem a liberdade para agir no nosso meio, para sondar os nossos corações, e é exatamente isso que acontece nesse lugar. O Espírito Santo sonda os corações. A palavra nem chegou à sua boca e o Senhor já a conhece toda. Quando você se ajoelha, aquilo você está dando um sinal para Deus: Senhor, eu me humilho diante do Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Veja que chegar neste lugar significa muito mais de um encontro, do que um encontro entre pessoas. Então, quando você sair de casa e eu sair de casa, que a gente tenha algo ardendo no nosso coração, uma expectativa. Por que eu estou indo lá? Né? Por que eu estou indo? Eu estou indo porque eu tenho que cumprir uma agenda da semana, porque eu tenho que obrigatoriamente ir? Não. Porque quando nós entrarmos nesse lugar, e não somente nesse lugar, porque eu creio que o Senhor, Ele nos acompanha em todos os lugares, e quando você se fecha lá no seu quarto e ora, o Senhor opera maravilhas também lá, amém? Mas quando você sai de casa para vir aqui, você vem para oferecer um culto em louvor e adoração a Deus. Então, eu e você precisamos de expectativas. Não se permita mais sair de casa de uma forma automática. Ore antes, peça: Senhor, o que Tu vai falar comigo lá naquele dia? O que o Senhor vai falar ao meu coração quando eu entrar por aquelas portas que eu estou indo para lá agora? Fala comigo. Assim somos nós. Às vezes estamos distantes da resposta dos nossos dilemas, das nossas dificuldades. Não vemos a saída. Aquele coxo estava ali e ele já tinha meio que aceitado a sua situação. Nada ia mudar. No máximo que ia acontecer, ele ter uma pessoa muito generosa que ia chegar para ele, ao invés de dar uma moedinha, talvez desse algo de um valor maior. E naquele dia ele ia dizer: poxa, que bom, hoje foi tão bom, a minha coleta foi tão boa. Mas ele já estava vivendo o seu dilema, a sua dificuldade. E o pior é que diante daquele coxo, talvez ele não visse nenhuma possibilidade de solução. Ele só estava vendo o quê, irmãos? O problema. Qual era o problema dele? Ele dependia de pessoas para levá-lo até lá, ele dependia da ajuda de pessoas para abençoar ele ali, para que ele pudesse se manter. Ele só via o problema. Muitas vezes eu e você, se eu estiver errado, você me corrija, mas às vezes o que nos cerca nos influencia de tamanha forma que a gente só vê o problema. A gente não vê nem a solução. A gente esquece até daquilo que a gente crê. Porque o problema, ele nos sobrecarrega tanto ao redor, que a gente não enxerga que aquele em que nós cremos pode nos surpreender de alguma forma. O problema é tão grande, o problema a gente dorme com ele e acorda com ele. Mal acorda, abre o olho, a primeira coisa que vem na sua cabeça: tem que resolver tal coisa, ou então hoje é o grande dia de resolver tal coisa, ou então aquela situação que te incomoda, que você não vê saída.
você já acorda, abre o olho, ela pim, já pisca lá e fala, opa, estou aqui, não esquece de mim. Às vezes estamos tão acostumados com essa situação que a gente não consegue ver saída. E eu creio que aquele coxo era exatamente isso. A situação dele era tão coxo de nascença, nunca tinha andado, sempre dependeu de alguém, talvez colocado à margem daquela sociedade, carecendo do favor dos outros, nunca ia mudar aos olhos dele. Talvez você esteja aqui nessa noite sem acreditar em mais nada. Eduardo, que exagero. Não, eu digo sem acreditar em mais nenhuma possibilidade de que uma situação que você esteja vivendo possa mudar. Pedro e João estão vindo, como se você estivesse no lugar do coxo, e você só vê a possibilidade daquela pequena coisinha que você espera, quando na verdade Deus tem algo muito maior para nos dar. Só que o problema que nós estamos vendo, ele é tão grande, que você fala assim, se eu tiver só essa esmolinha, já está bom para mim. Quando na verdade, ele podia te dar muito mais do que aquilo que você julgava ser o suficiente. Aí vem o versículo 4, coloca aí para mim na tela. E aí Pedro, fitando, ou seja, olhando para ele, juntamente com João, disse assim, olhe para nós. Só para você entender, aqueles homens, Pedro e João, viram milagres, viram o poder de Deus, viram grandes maravilhas, viram o Senhor, viram coisas tremendas, vivenciaram, tinham intimidade com Deus. Eduardo, e o que isso significa? Significa que aqueles que têm intimidade com Deus, que aqueles que se relacionam com o Senhor, que aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, verão e viverão os milagres. Eduardo, mas como assim? Quanto mais próximo de Deus você e eu estivermos, mais será uma realidade em nossas vidas os milagres. Às vezes falamos assim, o milagre não é para mim não, o milagre é para o irmãozinho da direita, o irmãozinho que está sentado na minha frente. O Deus é um só, amém? O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, irmão? Ele pode agir em mim, pode agir em você? E por que ele só faz o milagre para o irmão da direita ou o irmão da frente? A diferença é, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais fácil para que nós possamos ver e viver os milagres. Tem uma margem da igreja nos dias de hoje que diz que os milagres foram para aquela igreja primitiva lá de trás. Que os milagres aconteceram só para eles. Já uma outra margem da igreja crê que o milagre é para todo aquele que nele crê. Você crê? Você acredita mesmo que o Senhor pode fazer um milagre? Você acredita mesmo que Deus pode mudar a situação, que Deus pode converter aquele que, da sua família, que você ora, já tem 10 anos e que não é convertido até hoje? Você crê que pode ser curado? A palavra diz que o Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. Então nós precisamos crer. Pedro e João viram, viveram. E isso demonstra que aqueles que vivem na presença, que têm relacionamento com Deus, viverão e verão milagres da parte de Deus. E aí vem o versículo 5. E quando eu disse no versículo 4 que Pedro, olhando para ele, juntamente com João, olha para ele, imagina a expectativa daquele homem, sabe, eu imagino que para aquele coxo, muitas pessoas passavam e faziam assim, jogavam lá dentro de um cestinho, talvez lá aquela esmola, ou muito raramente passava, olhava e dava na mão dele. Só que Pedro e João fizeram algo diferente, olharam para ele. E o versículo 5 diz, ele, o coxo, os olhava atentamente. Esperando o que, irmãos? Receber alguma coisa. A tal da expectativa. Eles olhavam
Aqueles homens ali pararam para dar atenção para ele, e ele olhava atentamente. Vamos tentar entender como o coxo via aquela situação? Talvez para o coxo era apenas mais uma esmola, uma ajuda. Quando ele olhou para os apóstolos, ele não viu e nem podia imaginar o que estava para acontecer. Ele só disse assim, imagino eu, né? Olhou atentamente, tipo, vem uma nota de 50 aí, né? Moedinha não, vem aí uma coisinha melhor. Aquela expectativa de eu vou ser, né? Eles pararam para me dar atenção e olharam para mim, e ele ficou naquela expectativa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Uma segunda pergunta. Quando você olha para Jesus, o que você vê? Qual é a sua expectativa? Do que você acha que Ele é capaz? Jesus, será que Jesus é apenas aquele que a gente ouve falar? Será que Jesus é aquele que está relatado nas Escrituras apenas? Ou será que Jesus é uma realidade para mim e para você? Será que Jesus realmente faz parte da nossa vida ao ponto de nós sabermos que Ele está presente? Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E por que a gente esquece? Por que em alguns momentos da vida a gente deixa essa afirmação de lado e acha que Ele está aí? Inclusive, eu não sei se foi aquele hino que eu perguntei para o Daniel, mas em algum momento do louvor aqui, foi quando o Daniel fez a abertura, que ele disse assim, o maior mandamento é esse, né? Amará o teu Deus. E aí a gente pega o Senhor e bota Ele lá no cantinho, né? Deixa Ele lá no cantinho. E aí ele falou que a gente dá mais atenção e gasta mais tempo, deposita mais ânimo em quê? Naquilo que a gente mais ama. É ou não é? E aí a pergunta para você imaginar aí no seu coração e meditar, eu também fiz essa pergunta na hora que ele falou na abertura. Tem hora que o Senhor está lá no cantinho, e a gente ama tanta coisa, a gente dá atenção a tanta coisa, a gente dá o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa saúde, tudo a tanta coisa. E a palavra vai dizer que todas essas coisas em que a gente deposita essa atenção, esse ânimo, essa disposição, a traça e a ferrugem vão fazer o quê, irmãos? Vão corroer. E aquilo que é eterno, e aquilo que é para sempre, e aquilo que é na presença do Senhor eternamente, isso muitas vezes a gente coloca no cantinho. É interessante que aquele coxo olhava para eles com uma expectativa. A minha pergunta é, será que ele esperava somente aquele escape imediato? Ou ele tinha noção, imaginava a possibilidade de receber naquele dia, um dia completamente normal para ele? Que tudo ia acontecer como sempre aconteceu. Será que ele achava o que poderia acontecer naquele dia? E para mim e para você, nos dias de hoje, eu pergunto para você, será que a gente só precisa daquele escape imediato? Ou a gente crê que pode ver o poder de Deus sendo manifesto? Será? Ou a gente busca em Deus somente aquele escapezinho que a gente precisa? Olha, Senhor, tem um boleto aí, com o meu nome, com vencimento para quarta-feira, desafio de gigantes, né? Já preparei minhas 5 pedrinhas aqui, a funda já está preparado, mas ele é grande. Tem espada, tem escudo, tem exército. Eu só queria resolver esse problema. Será que a gente olha para Deus dessa forma? Olhando só aquilo que a gente está precisando no momento? Será que a gente pega esse poder todo, essa majestade toda, essa soberania toda de Deus e reduz a apenas uma esmolinha como aquele coxo estava fazendo? Será que o Deus a quem a gente serve pode fazer infinitamente mais do que a gente pode ao menos pensar? Ou a gente está limitando o poder de Deus a coisas bem pequenas do nosso dia a dia? João 10:10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o Senhor diz, eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. Eduardo, e por que muitas vezes eu não vivo essa vida em abundância? Por que eu não vivo essa vida de João 10:10 aqui? Jesus é vida e veio dar a vida por mim e por você, para que nós, eu e você, tivéssemos uma vida plena, abundante. O que é abundante, irmãos? É rico? Não é. Ser abundante não é ser rico, não é ter muitas posses, sabe por quê? Dinheiro hoje você tem e amanhã pode não ter. Se a sua vida, se a sua paz, se a alegria da sua vida depender dos seus recursos financeiros, quem aqui foi lá da época de 90, quando um presidente da época lá foi lá e caçou todas as poupanças? Alguém aqui? De repente você tinha um monte de dinheiro no colchão não, mas estava lá na Caixa Econômica, que não tinha tanto banco como tem hoje não, eram poucos, e você estava com seu dinheiro lá no banco, olha, garantido, o dinheiro está lá no banco. Daqui a pouco vem um louco, fala, não tem mais dinheiro, o dinheiro foi todo confiscado. Quem é da época sabe, muitas pessoas tirando a vida, fazendo uma série de coisas. Se a minha e a sua segurança estiver no dinheiro que nós temos, os mais infelizes somos. Jesus, Ele é a fonte da nossa vida. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna. Versículo 6, irmãos. Já estamos caminhando para o final, que o tempo voa. 6 e 7, ele diz assim: Pedro, porém, lhe disse. Ele estava olhando atentamente, esperando aquela esmola bonita. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Imagina o coxo. Você está de brincadeira comigo? Você parou, me deu atenção, olhou para mim, chamou João, olha para ele. Aí ele falou, agora, gente, a melhor da semana vai ser agora. E aí, ele fica atento, olhando, e Pedro diz, não possuo nem prata, nem ouro. Imagina a frustração. Mas olha o que está depois da vírgula, irmãos. Mas o que tenho, isso lhe dou. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, quem? O Nazareno, levante-se e ande. Irmãos, ele podia imaginar qualquer coisa, até ser colocado dentro do templo, se fosse possível, na cadeira de maior honra dentro do templo, participar da mesa, fazer o que for, mas ele jamais imaginava que aqueles dois homens poderiam oferecer a ele algo diferente daquelas esmolas. E aqueles dois homens, que representavam a Deus, chegam para ele e falam assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante-se e ande. É disso que nós estamos falando nessa noite. Deus pode muito mais. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu impossível? E aqui a ideia não é um jargão, uma emoção, não. É trazer a clareza, quem é o Deus a quem nós servimos. Ele não quer te dar só uma esmola. Deus tem muito mais para nos oferecer, mas às vezes colocamos a nossa vida toda naquela esmola, colocamos o nosso ânimo todo naquela dosezinha, quando na verdade nós temos relacionamento com aquele que pode fazer tudo. Em nome de Jesus Cristo, anda. Ele era coxo de nascença, nunca havia andado. Mas repare que Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Ainda criou uma expectativa, e aí ele usa algo que faz toda a diferença. Ele diz ali, em nome de Jesus Cristo. Ele não falou, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Ele disse, isso lhe dou, em nome de Jesus, levante-se e ande.
como nós temos usado o nome de Jesus? Será que essa autoridade era só para a igreja? Pedro, eu imagino que Pedro estava que estava, né? Porque o Senhor foi assunto aos céus, Pentecoste, ele vai lá e instrui, eles não estão bêbados não, eles estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a pregar, uma pregação, 3.000 convertidos, esse homem estava pregando, no poder do Espírito Santo. E ele chega diante daquela situação ali, e ele não hesita, irmãos. Ele não hesita em saber que Deus podia curar aquele coxo. E qual é a diferença de Pedro para nós hoje? Se o Deus é o mesmo, se o Espírito Santo do Pentecostes é o mesmo, que habita em mim e habita em você, por que que nós não temos essa mesma autoridade? Porque nós estamos olhando para a esmola, quando deveríamos estar olhando para o Deus que pode suprir. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Não é um nome qualquer, né? Eu, às vezes, estou no Instagram, e existe lá algumas comédias ditas cristãs, e às vezes aquilo me incomoda muito, porque faz uma comédia, um stand-up lá, uma comédia lá, com o nome de Cristo, aquilo te incomoda, porque a mim me incomoda. Porque, gente, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Foi no nome de Cristo que ele pediu que aquele homem fosse curado. Havia autoridade. Que eu e você possamos ter autoridade e ousadia no Espírito Santo. Não há diferença no Deus que operou naquele templo, lá naquela porta, para o Deus que nós servimos hoje. Por que que a gente, diante da enfermidade, a gente não ora e não diz na autoridade do nome de Jesus? Por que que a gente acha que isso não é para nós? Por que que a gente acha que isso é para alguém que a gente crê que é mais espiritual ou menos espiritual? Quando na verdade, a palavra de Deus é para nós. O que está aqui é para que eu e você tomemos posse, para que eu e você possamos viver. E aí o versículo 7 diz somente isso. E se firmaram, vamos lá, versículo 7, sumiu aqui da minha... e pegando pela mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Ele era coxo, irmão. Imediatamente eles se firmaram. Se firmaram, se ajustaram como nunca foram. Deus pode fazer coisas na minha e na sua vida que vão mudar a nossa vida como ela nunca foi. Nunca foi. Ele pode. Sua vida pode se firmar, se ajustar como nunca antes vivido. A gente não consegue mensurar como aquele coxo não tinha ideia do que Deus tinha para fazer. Deus tem coisas grandes, irmãos, e isso não é uma palavra de efeito não, isso é realidade. Deus, Ele tem coisas grandes para aqueles que se relacionam com Ele. Que eu e você possamos nos relacionar verdadeiramente com esse Deus. Chega de esmolas, chega de ficar à margem do cuidado de Deus, chega de depender de outros para ir à presença de Deus. Você reparou que a cada dia você tem buscado mais uma vida de devoção a Deus? Você que não ajoelhava, hoje você se ajoelha para orar. Você não depende de que, o fulano vai orar, porque ele tem mais poder na oração do que eu. Não, você se ajoelha e o Senhor te ouve. Chega de depender de outros para ir à presença de Deus. Ele pode dar bens, recursos, mas Ele quer nos dar mais. Ele não deseja somente nos abençoar, Ele deseja fazer parte da nossa vida. Não é apenas uma esmolinha que vai suprir aquela necessidade do seu dia, não. Ele quer fazer muito e muito mais. E aí a bênção chegou para aquele coxo. Surpreendeu aquele coxo completamente. E aí o versículo 8, para terminar, ele diz assim: dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando, irmão. Como assim coxo pulando? Pulando e louvando a Deus. A primeira coisa que ele fez foi ter gratidão. Se prepare
para quando Deus te abençoar, seja grato. Seja grato a Deus. Lembre-se que o Senhor proveu, que o Senhor deu o escape, que o Senhor transformou a situação. E aí, o versículo 9 e 10 fala do testemunhar. Ele diz assim: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Que eu e você possamos testemunhar do poder de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os olhos aí onde você está. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu espero em Deus que eles tenham sido maravilhosos. Todos de olhos fechados, por favor, cabeça curvada. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas quando eu me deparei com essa palavra, e eu estava meditando nela hoje à tarde, o meu coração queimou, porque eu pude ver que talvez eu esteja preocupado, ou só olhando para aquela esmolinha, quando na verdade o meu Deus é criador de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar, imaginar. Não há impossíveis para Ele. Mas por que será que eu coloco o impossível para Deus? Por que será que eu dou limite para Deus, quando na verdade Ele não tem limites? Quando na verdade nada é impossível para Ele? Por que será que nós limitamos o poder de Deus? Por que será que nós cremos em parte, quando deveríamos crer completamente? Por que será que nós dizemos, isso Deus não pode, quando na verdade Ele pode todas as coisas? Por que será que nós às vezes preferimos depender de alguém para chegar na presença de Deus, quando nós podemos estar na presença de Deus? Senhor Jesus, meu Deus e Pai, o Teu Evangelho é vida, o Teu Evangelho é poder, o Teu Evangelho transforma vidas, o Teu Evangelho faz maravilhas, porque é a Tua palavra. E eu quero Te pedir nessa noite, Senhor, um milagre sobre as nossas vidas. Oh Deus, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé, Senhor, porque muitas vezes nós nos deparamos apenas com aquilo que está à frente. O problema parece que é intransponível, o problema parece que não tem solução, quando na verdade nós sabemos que Tu és acima de todo problema. Amado Deus e Pai, não é à toa que a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, é o poder de Deus. Pai bendito e amado, eu Te peço em nome de Jesus, transforma o nosso coração. Oh Pai, tira de nós toda incredulidade, nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer, abre os nossos olhos espirituais, nos traz entendimento. Meu Deus, que a nossa idade, que a nossa crença, oh Deus, que o que os nossos olhos podem ver, não interfiram naquilo que, Pai, nós precisamos apenas crer. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, visita os nossos corações nessa noite. Oh Pai, que essa palavra, Pai, possa gerar frutos em nós. Que não sejamos mais aquele coxo na porta do templo, dependendo de apenas uma esmola, mas que nós possamos provar, ver e viver o poder do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ver, viver e testemunhar as Tuas maravilhas. Ver, viver e testemunhar. Ser testemunho vivo do Teu poder. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, transforma-nos para a glória do Teu nome.
Que o Teu Evangelho, Senhor amado, não caiba dentro de nós. Pelo contrário, que ele transborde. Oh Deus, e que aquilo que Tu tem feito em nós possa alcançar outras vidas, através daquilo que falamos e agimos e testemunhamos. Meu Deus e Pai, nós Te agradecemos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. E que não sejamos mais coxos, mas sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, Te agradecemos por essa noite. Te pedindo agora, Pai, que Tu possa nos levar, nos despedir em paz e segurança. Que possamos chegar até os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Meu Deus, que tenhamos uma semana repleta do sobrenatural de Deus, repleta, ó Pai, do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Guarda-nos e nos protege, Senhor. Abre portas, Senhor Deus. Repreende o inimigo, acampa os anjos ao nosso derredor, que a Tua boa mão seja sobre nós. E por tudo nós Te louvamos, e por tudo nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que a Igreja do Senhor diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.